Boa noite aos nossos irmãos, então, da Sociedade Espírita Luz da Boa Nova. Mais uma vez aqui estamos novamente ao convite desta Sociedade Espírita, muito querida, e com muita alegria recebemos o convite para mais uma vez na noite de hoje estarmos então juntos neste minutos falando sobre o Mestre Jesus, sobre a doutrina espírita. Então, para iniciarmos a nossa atividade da noite, convido aos nossos irmãos, vamos elevarmos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus. Vamos agradecer esta oportunidade de mais uma vez estarmos participando desta atividade, rogando humildemente assistência dentro dos nossos merecimentos, dos nossos amigos espirituais, que possamos com humildade, gratidão, se assim for nos permitido de igual maneira, realizarmos mais essa atividade. Que a paz e a luz do Mestre Jesus esteja sempre junto de nós, hoje, amanhã e sempre. Obrigado e que assim seja. Então, meus irmãos, mais uma vez aqui estamos nós, né? A convite desta casa tão querida. E o tema desta noite que eu escolhi, meus irmãos, é um tema que penso ser muito importante para nós, porque fala sobre a nossa responsabilidade perante o que estamos fazendo dos ensinamentos que nós temos acessado, temos recebido através desta doutrina maravilhosa, codificada pelo nosso mestre estudioso Allan Kardec. Então, irmãos, neste momento, que possamos mantermos nossos pensamentos voltados ao Mestre Jesus, gratos sempre por tudo o que ele nos deixou de ensinamentos. Então, o tema que eu escolhi dessa noite é do capítulo 18 e depois eu complementarei com um texto do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, psicografado por Emmanuel. Então, eu escolhi o texto Muito se pedirá àquele que muito recebeu. O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido de sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Lucas capítulo 12, versículo 47 e 48. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: Também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fizesses cegos, não teríeis pecados, mas agora dizeis que vedes e é por isso é que vos permanece o vosso pecado. João capítulo 9, versículo 39 a 41. Principalmente o ensino dos espíritos é que estas máximas se aplicam.
quem quer que conheça os preceitos do Cristo e tão os pratique, é certamente culpado. Contudo, além do Evangelho e que os contém, achar-se espalhando somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quanto há que não o leem, e entre os que o leem, quantos os que não o compreendem. Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. Então, irmãos, nós devemos agradecer todos os dias a Deus, ao Mestre Jesus, esta oportunidade que recebemos de realizar através dos seus estudos, agradecermos a Deus todo o conhecimento, mas muitas vezes temos todo um manancial, temos várias ferramentas para atingirmos os conhecimentos, mas infelizmente, devido à fascinação que temos pelo mundo material, acabamos porque trilhando por caminhos aonde do ódio, sem eliminar a vida. E se formos lá no livro dos Espíritos, na questão 785, aonde nos é apresentado que o maior obstáculo à evolução, ao progresso, é o orgulho e o egoísmo. Então nós não temos mais como dizermos, irmãos, que somos ignorantes sobre as leis divinas. Não temos mais como diz na linguagem popular, empurrarmos a sujeira para debaixo do tapete, escondermos o sol com a paneira. Porque quando retornarmos então para a erraticidade, nos será perguntado o que fizemos das nossas oportunidades. E sabemos, através das obras de André Luiz, que antes de aqui reencarnarmos, temos um planejamento reencarnatório. E muitos de nós não têm a capacidade, a lucidez suficiente de fazer esse planejamento sozinho. Muitas vezes ele é feito pelos benfeitores espirituais porque nós ainda não temos a maturidade suficiente para traçar a nossa caminhada em uma nova vivência corporal. Então, irmãos, refletindo as palavras de Emmanuel, o Mestre Jesus todos os dias espera de nós a colaboração
como co-criadores do Pai, neste mundo que o próprio Mestre Jesus disse que teríamos prantos e rangeres de dentes, aflições, mas isso não é um motivo para ficarmos lamentando, porque sabemos nós que estas são causadas pelo nosso comportamento. Muitos podem até dizer: eu não tinha o conhecimento, eu não sabia que agindo assim me aconteceria isso. Mas nós, irmãos, que decidimos e escolhemos, seja pelo amor ou pela dor, seguimos a doutrina espírita, seja como participantes, ou seja, como trabalhadores de uma sociedade espírita, nós não temos mais como alegar ignorância. Então, buscando todos os dias refletirmos sobre o nosso comportamento moral perante nossos irmãos, será que realmente estamos agindo devidamente como o Evangelho, como os ensinamentos do Mestre Jesus nos convida? E lembrando então Santo Agostinho, que dizia que todas as noites ele refletia e repassava o seu comportamento, e refletindo ele buscava ter conhecimento. Se em algum momento, em algum minuto daquele dia ele tinha deixado passar alguma oportunidade de estar auxiliando alguém, ou se em alguma atitude ele poderia ter vindo prejudicar um dos seus irmãos. E assim, irmãos, somos nós. E também existe uma questão em um livro dos Espíritos que Allan Kardec sabiamente pergunta aos espíritos que lhes auxiliaram na codificação, pois nesse mesmo texto que li apenas o trecho inicial, nos fala sobre os ensinamentos que os espíritos, os conselhos que eles nos trazem para nos aclarear os pensamentos. E na questão então a que me refiro, é perguntado por Allan Kardec aonde estão gravadas as leis divinas, consciência. E diante desta resposta, irmãos, Joana de Ângeles nos apresenta o seguinte pensamento: age sempre conforme a consciência lúcida, a fim de não caíres em conflito perdendo a serenidade. Estuda-te e ama-te, elegendo o melhor, o duradouro para teus dias, e nunca recuarás. No entanto, se errares, se te comprometeres, se te arrependeres, antes que te perturbe a culpa, recompõe-te, refaze o equívoco e reconquista a serenidade. Sem ela, experimentarás sofrimentos que poderias evitar e te impede o avanço. Serenidade é vida. Então, irmãos, daí nos perguntamos: tudo bem então, eu tenho, graças à bondade do Pai, o acesso aos conhecimentos através dos livros basilares da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo, a Gênese e as obras póstumas. Mas mesmo assim,
eu continuo errando. E lá no Evangelho me diz que eu serei cobrado de acordo com o meu conhecimento e não terei como alegar ignorância. Mas não precisamos também chegar ao radicalismo. O Evangelho nos traz, quando somos criaturas então totalmente embasadas numa doutrina, e será nos cobrado de acordo então com a nossa responsabilidade. Mas mesmo quando erramos, e vejo como processos obsessivos também nos levam a querer desanimar. Raul Teixeira fala em uma de suas palestras que muitas vezes os espíritos que nos influenciam, questão 459 do Livro dos Espíritos, aonde que Allan Kardec pergunta também aos espíritos benfeitores se os espíritos influenciam nos nossos pensamentos, e eles respondem: muito mais do que vos pensais, às vezes até os dirigem. Então, Raul Teixeira fala nessa palestra que os espíritos, os obsessores, muitas vezes, numa invigilância, num descuido nosso, nos influenciam a cometer os erros que muitas vezes não temos coragem de cometer porque a sociedade nos vigia. Vejam bem. E depois que cometemos o dito erro, eles usam como forma de nos encabular e nos fazer desanimar o próprio erro. Por isso, irmãos, reflitamos bem, apesar do Evangelho nos dizer que somos quanto maior o conhecimento que temos, maior é a nossa responsabilidade diante dos erros. Mesmo que viemos a cometer um erro, não desistamos e não coloquemos tudo a perder. Apenas temos a certeza de que os erros são de acordo com o nosso conhecimento. Muito mais será cobrado daquele que mais recebeu. E agora, irmãos, quero ler esse texto, a qual tive a oportunidade de hoje, pela manhã, em minhas meditações, abrir este livro. Muitos dizem abrir o acaso, mas a doutrina espírita nos fala que o acaso não existe, e por um vício de linguagem criamos a expressão vamos abrir o Evangelho ao acaso. Mas a doutrina espírita nos esclarece que o acaso não existe. Então, no capítulo 46 do livro Pão Nosso, vem o texto que nos diz assim: vós, entretanto, mas vós que somos fortes, mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Paulo, Romanos, capítulo 15, versículo 1. Com que objetivo adquire o homem a noção justa da confiança em Deus? Para furtar-se à luta e viver aguardando o céu? Semelhante atitude não seria compreensível. O discípulo alcança a luz do conhecimento, a fim de aplicá-la ao próprio caminho. Concedeu-lhe Jesus um traço do céu para que o desenvolva e entenda através da terra em que pisa. Receber o sagrado auxílio do Mestre e subtrair-se-lhe à oficina de redenção é testemunhar ignorância extrema. Dar-se a Cristo é trabalhar pelo estabelecimento de seu reino. Os templos terrestres, por ausência de compreensão da verdade, permanecem repletos de almas paralíticas,
que desertaram do serviço por anseio de bem-aventurança. Isso pode entender-se nas criaturas que ainda não adquiriram o necessário senso da realidade. Mas vós, os que já sois fortes no conhecimento, não deveis repousar na indiferença ante os impositivos sagrados da luz acesa, pela infinita bondade do Cristo em vosso mundo íntimo. É imprescindível tome cada um seus instrumentos de trabalho na tarefa que lhe cabe, agindo pela vitória do bem no círculo de pessoas e atividades que o cercam. Muitos espíritos doentes, nas falsas preocupações e na ociosidade do mundo, poderão alegar ignorância. Vós, entretanto, não sois fracos nem pobres da misericórdia do Senhor. Então, irmãos, vejam como esse texto nos chama a responsabilidade. Muitos podem alegar a falta de suporte da espiritualidade maior. Esse suporte que, de acordo com nossos merecimentos, nos auxiliam a enfrentar as dificuldades, nos inspiram naqueles momentos mais difíceis que enfrentamos, como agora estamos passando por uma pandemia. Esta pandemia, para quem leu uma das obras mais recentes de Divaldo Pereira Franco, Rumo ao Mundo de Regeneração, vem nos mostrar que esta pandemia não é um castigo, não é uma retaliação, como muitos acreditam. É sim um convite ao despertar, um convite para que mudemos de atitude. Mas daí dissemos, nós não. Nós somos seguidores da doutrina espírita, os trabalhadores da última hora, nós estamos no caminho. Será, irmãos, que realmente estamos no caminho? Muitos dizem de forma até humorística, eu não estou na Terra porque alguém me mandou para cá por engano. Foi misturado lá as fichas. E eu estou aqui, mas eu sou um espírito evoluído. Eu sou um estudioso da doutrina espírita. Para quem leu o livro Voltei, aonde o irmão Jacob conta desde o seu desencarne até a sua chegada e as suas dificuldades no plano espiritual, vai compreender bem essa situação. Este irmão a qual me refiro foi um trabalhador do movimento espírita que chegou no plano físico a assumir cargos de relevância no movimento espírita. Então, este irmão, quando desencarnou, acreditou que, chegando na espiritualidade maior, devido à sua participação diante das atividades doutrinárias, que ele seria recebido com louros. E quando teve então a surpresa. Se me lembro bem, existe uma passagem onde que ele está reunido com alguns trabalhadores da espiritualidade maior, e ele percebe que cada um tem uma luz, uma luminescência, e ele nada. Ele foi se amargurando, ficando triste. Então ele teve que buscar se educar, até se matriculou numa espécie de uma escola na espiritualidade maior para aprender e entender melhor a sua situação. Então, irmãos, não pensemos nós, porque nós somos médios passistas, médios que trabalham em mesas mediúnicas, somos palestrantes, somos várias coisas, vários cargos
dentro de uma sociedade espírita de grande porte, de médio porte, que nós teremos privilégios na espiritualidade maior. Receberemos de acordo com aquilo que semeamos. Então vamos refletir bem, irmãos, o que estamos fazendo de nossas oportunidades. Vamos lembrarmos de Chico Xavier, aquele médium que não tinha nem conhecimento praticamente das letras, mas que se doou completamente na causa de auxílio ao próximo. Temos ainda entre nós, graças à bondade de nosso Pai, que é Deus, o Divaldo Pereira Franco. Em tempos muito passados, São Francisco de Assis, Eurípides Barçanufo, entre outros tantos, temos esses médios maravilhosos que nos trazem mensagens de elevação espiritual grandiosas. Então, irmão, vamos agradecer a Deus todos os dias as oportunidades que recebemos, sabendo que seremos cobrados e que mesmo que caímos, levantamos e sigamos, porque o Pai maior não coloca fardos pesados sobre ambos fracos, somente aquilo que podemos realmente suportar. E para já encerrando esta minha participação na noite de hoje, vou ler uma frase de Eurípides Barçanufo que nos diz assim: o cristão decidido na busca incessante do autoaprimoramento não se pode descurar-se de manter-se em constante vigilância, a fim de que as distorções do caminho a percorrer não o desviem da rota.